Boa noite, queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais um domingo, onde a igreja do Senhor, ela se reúne para contemplar o nosso Deus. Vamos para a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o livro dos livros, a espada do Espírito. Vamos para a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 23. Pega a sua Bíblia com orgulho. Pega a sua Bíblia com vontade. Deixa Deus falar com você. Hoje vamos ouvir a voz de Deus nessa narrativa tão interessante, tão rica que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. Quero dar nosso bem-vindo a muitos visitantes que estão conosco. Para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui, adorando a Deus, buscando ao Senhor, e que Deus o abençoe ricamente, especialmente agora, quando Ele fala a nós através da sua palavra. Lucas 23, começando pelo versículo 32, Lucas 23, 32, Lucas 23, 32 diz assim, o contexto é a crucificação de Cristo, e aí fala dos dois malfeitores, dos dois criminosos, fala, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento, centenas de anos antes da crucificação. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles, os soldados, dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é que você é o Cristo de Deus, o escolhido, o Messias. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que dizia, este é o rei dos judeus. Esse era o pecado que ele cometeu. Foi dito que ele era o rei dos judeus, então ele foi incriminado por isto. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Um dos criminosos zombava de Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém? Amém. Eu não quero ser chato aqui, mas eu vou precisar de um copo d'água. E o meu aqui, o Renato passou a mão e bebeu tudo, secou, gente. Eu até beberia o resto dele, mas eu não sou nojento não, mas eu vou precisar. Então, alguém vai me providenciar, eu agradeço de antemão. Vamos lá. Eu quero começar, antes de nós entrarmos no texto, eu quero falar algo mais light com você, porque a mensagem hoje é pesada. Hoje você veio aqui a pegar teologia bíblica. Hoje você não vai escutar o pastor com uma palavrinha que vai agradar, passar a mão no seu ego, não. Hoje você vai escutar o Evangelho, o coração do Evangelho. Que bom que você está aqui. Foi com uma mensagem assim que Deus transformou minha vida. Quem sabe Ele vai transformar a sua radicalmente hoje. Amém? Essa igreja não gosta de falar amém, né? Mas é bom para mim, sabe? Eu estou pregando, você fala amém, eu falo, está comigo, está entendendo. Se o que eu falar não presta, você fala misericórdia. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia nos ensina a falarmos, a Bíblia nos ensina a gente a fixar os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê. Porque, diz lá o versículo,
Aquilo que se vê é passageiro, é transitório, cai de moda, envelhece, passa. Mas aquilo que não se vê é eterno. Então a Bíblia, ela vai ensinando para nós que as coisas mais valiosas desta vida, as coisas mais importantes, as coisas que mais influenciam e transformam a nossa existência, são as coisas invisíveis, são as coisas que não são materiais. Infelizmente o materialista, o mundo materialista nosso, vai na contramão a esse princípio. Mas nós somos ensinados por Deus que as coisas mais importantes não são as materiais, são as coisas invisíveis, são as coisas espirituais. Por exemplo, o medo. Medo é uma coisa invisível, mas ele transforma, ele pode acabar com a sua existência, ele pode te salvar a vida. Por exemplo, a fé, o amor, as ideias brilhantes, são coisas invisíveis. Quanto que vale uma ideia brilhante no mundo de hoje? Milhões e milhões, talvez, de euros. Mas é uma coisa invisível, mas tão valiosa. E o amor, vamos falar do amor. Obrigado, muito obrigado. 2, domingo que vem já, legal. Vamos falar do amor. O amor é uma coisa invisível, mas olha o poder do amor. Vamos pegar aqui um dos rapazes que estão solteiros ainda. E você encontra um rapaz solteiro que está meio que preocupado com o esporte, preocupado com isso. Ele é meio lambão, ele não se cuida, ele não faz a barba, não escova dente e tal. Mas daqui a pouco o amor nasce no seu coração por uma jovem bonita da nossa igreja, uma dessas que estão sem namorados aí. Pronto, olha, essa coisa invisível chamada amor, olha como muda radicalmente a existência desse rapaz. De repente você vê esse lambão, até que é comilão e só gosta de churrasco e come bastante, o pratão. De repente você vê ele perdendo a fome, emagrecendo. Lembro-me do Mateus, da Lilian, como ele emagreceu quando a Lilian desmanchou dele. Que dieta triste, né? Mas funciona. O rapaz, eu lembro de uma época que eu perdi a fome, apaixonado pela Vanger, querendo falar com ela na hora do almoço. Eu deixava de almoçar para ficar no telefone da firma falando com ela. Os amigos falaram: você não vai comer? Não, estou com fome. Olha, uma pessoa, quando ele é atingido pelo amor, ele começa, marmanjo, lambão, começa a ir na floricultura, mandar flores. O que é isso? Ele começa a substituir o futebol, que ele tanto ama, pelo passeio no shopping com a menina, amiguinha dele. Ele passeando em shopping, olhando vitrine, achando bonitinho aquela rendinha. O que é isso? O que aconteceu com ele? É o amor. Ele passa a tomar banho, escovar dente, passar perfume. Ele começa a escrever poesia. Olha que transformação. Ele começa a escrever poesia, cantando: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. É? O que mudou a vida, radicalmente a vida desse rapaz? Foi um carro, foi uma moto, foi uma casa, foi um emprego, foi dinheiro no banco? Amor, coisa invisível, coisa que não tem como você pegar e apalpar, medir, estudar, colocar num laboratório. Coisas invisíveis. A fé, o amor, são coisas importantes. Jesus falou que o vento, vamos falar do vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Hoje à tarde eu abri a janela da cozinha, da sala, veio uma brisa, eu estava estudando sobre o vento. O vento é esse fenômeno ocasionado, sobretudo, pela variação da temperatura e pressões das regiões atmosféricas. Às vezes o vento sopra de forma leve e suave, outras vezes com força e com muita fúria. A verdade é a seguinte: o vento, ele é soberano, ele é invisível, ele é real. Ninguém é capaz de domá-lo, contê-lo, governá-lo. Apesar de nós não o vermos, nós sentimos os seus efeitos. Às vezes os efeitos do vento são desagradáveis, às vezes são agradáveis, refrescantes. Jesus disse que o vento representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é invisível, ele é representado. Jesus falou: você quer saber como que é o Espírito Santo de Deus? Ele é como o vento, você não o vê, mas você pode senti-lo. Ele é invisível, ele é soberano, não tem como controlar o Espírito Santo,
não tem como administrá-lo, domá-lo, mas ele é real, ele é real. E a minha tese hoje à noite é essa: quando o Espírito Santo sopra sobre a vida de um pecador, ele realiza transformações radicais visíveis. A pessoa só consegue se tornar um discípulo de Cristo. Nós estamos aqui dentro desse assunto da jornada do discípulo. A pessoa só consegue se tornar um discípulo de Cristo se ele for abençoado com o sopro do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na vida dele. Só isso consegue levar um ser humano a desejar Cristo, a querer ser igual a Cristo, a desejar o ensinamento de Cristo e andar nos seus caminhos. Só o Espírito Santo tem esse poder. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo soprou lá no Vale dos Ossos Secos, no livro de Ezequiel, Antigo Testamento, o que aconteceu? Os mortos começaram a ressuscitar. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo soprou sobre aquele prostíbulo na cidade de Jericó, a prostituta Raabe, ela abandonou a prostituição, seus ídolos e a sua cultura pagã, seus ídolos do lar, para seguir e sofrer com o povo de Deus. Quando o Espírito Santo soprou sobre o povo naquela festa de Pentecostes em Jerusalém, a Bíblia fala que naquele dia quase 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo Jesus e foram batizados. Quando o Espírito Santo soprou em um acampamento lá no Rio Grande do Sul, perto da cidade de Santa Maria, no ano de 1969, um filho de pastor, que tinha vergonha de ser filho de pastor, entregou sua vida a Jesus Cristo e implorou para Deus pelo privilégio, oportunidade de se tornar um pregador do Evangelho. A minha pergunta para você é o seguinte: quando o Espírito de Deus, o sopro de Deus, vem sobre alguém, mudanças acontecem, nasce um discípulo de Jesus Cristo ali. A pergunta é: como é que nasce um discípulo de Jesus Cristo? Através da obra do Espírito Santo, que normalmente trabalha em conjunto com a palavra e o poder da palavra de Deus, da verdade. O Espírito Santo inspirou homens santos para escrever a Bíblia, e ele usa o que ele ditou, o que ele passou para esses homens, para converter pecadores. Então, quando o Espírito Santo sopra sobre a vida de um pecador, aquele pecador nasce outra vez. A Bíblia fala que ele foi regenerado. É como se fosse uma nova criatura. As pessoas na sua casa, no seu trabalho, falam: o que aconteceu com o fulano? O que aconteceu com o filho? O que aconteceu com o pai? O que aconteceu com a mãe? Depois que ele começou a ler a Bíblia, depois que ele começou a ir naquela tal igreja lá, está diferente, mudou o jeito de falar, de pensar, de agir. O que aconteceu? Que bicho mordeu? Não, bicho nenhum mordeu. O Espírito Santo está transformando aquela vida. Ele não é perfeito ainda, mas ele já não é mais o que ele foi, o que ele era. Ele está sendo mudado e santificado pelo poder do Espírito Santo. E eu pergunto para você: você já foi visitado pelo poder do Espírito Santo? Você já nasceu outra vez? Você já foi tocado lá no seu coração ao ponto de se transformar, não num admirador de Jesus Cristo, que de vez em quando vai na igreja, que de vez em quando até dá o dízimo? Eu estou perguntando que se você já foi tocado pelo Espírito Santo ao ponto de se transformar num seguidor, num discípulo de Jesus Cristo. Nossa igreja temos muitos irmãos que são discípulos, e nós queremos contagiar os outros que estão meio que em cima do muro. Nessa campanha nós queremos contagiar você que não está levando Cristo a sério como Cristo merece ser levado. Nós queremos contagiar você a se tornar também um discípulo de Cristo, para a glória de Deus, para o seu bem, sua felicidade. Porque não tem jeito melhor de levar a vida do que seguindo o Mestre bem de pertinho. Eu tinha pregado essa série no Salmo 23 e falei, né? Todo mundo quer Jesus Cristo como bom pastor, mas ninguém quer Ele como Senhor. Nessa jornada nós estamos falando do outro lado. Jesus como bom pastor, Ele cuida de você, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege, Ele dirige você, Ele de várias, como nós ensinamos aqui, de várias maneiras, Ele nos guia, Ele nos ajuda a tomar as várias decisões do dia a dia, tornando a nossa vida muito mais fácil. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está presente conosco ali, nos tirando do vale da sombra da morte e nos levando para o lar celestial. Esse é o bom pastor. Todo mundo quer o bom pastor. Só que para você ter Jesus Cristo como seu bom pastor, você tem que aceitá-lo como também Senhor da sua vida. Ele falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E é essa mensagem que
o povo já não gosta. É aí que o povo fala: opa, Jesus, espera aí você está pedindo demais. O que? O meu sonho? O que? O meu hobby? O que? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o que eu ambiciono? Aí você está pedindo demais, Jesus. É aí que as águas dividem. Os verdadeiros discípulos de Cristo vão para cá e os outros vão para cá. O meu medo como pastor é que alguns de vocês, por falta de sinceridade da minha parte aqui do púlpito, alguns de vocês sejam iludidos por mim, que você é um discípulo de Cristo, você está tudo bem com você, você é uma pessoa salva, transformada pelo Espírito Santo, quando você não é. E eu não quero ver membro nenhum da minha igreja naquele dia do juízo final, que Jesus falou, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios, operamos maravilhas, e Jesus falando: não vos conheço. Senhor, eu era da Igreja Batista de Tupã, eu trabalhava nesse departamento, eu fazia isso, fazia aquilo, não vos conheço. Mas o pastor falou que eu era salvo, ele me batizou, ele me abraçava, me chamava de irmão. Do púlpito ele passava essa ideia que está tudo bem com a minha vida espiritual. Jesus vai falar: não vos conheço. Jesus falou que muitos naquele dia vão ficar chateados demais por toda a eternidade, porque viveram um cristianismo de rótulo, de ilusão, um cristianismo da conveniência. Jesus é o meu bom pastor, mas Ele não é o meu Senhor. Não existe isso. Não existe isso. Eu queria, nesta noite, que você fizesse uma autoavaliação. Se você é salvo ou se você não é salvo. Se você é discípulo de Cristo ou se você é um mero admirador, um mero estudante da Bíblia. E quero, obviamente, incentivar você, caso você descubra que não é um discípulo de Cristo, você buscar a salvação, você estar orando por isso, estar buscando isso. Nós podemos ajudá-lo, orar com você, abrir a Bíblia, te mostrando sobre a graça de Deus, e clamando até que o Espírito Santo sobre a sua vida e te traga a fé verdadeira, salvífica, e não aquela fé demoníaca da qual Tiago fala que os demônios têm. E eles creem em Deus, eles até temem e tremem, mas não são salvos, não são discípulos de Cristo, são inimigos da cruz. Eles gostam da balada, eles gostam da safadeza, eles gostam do dinheiro fácil, eles gostam das coisas erradas, da imoralidade desse mundo. Eles não pertencem a Cristo. Infelizmente, algumas pessoas que estão aqui me ouvindo agora são pessoas assim. Tem fé em Deus, mas é uma fé demoníaca. Você crê em Deus, você teme, treme, você até não gosta se na igreja o pastor faz muita piada, que você fica bravo, mas a verdade é que você, quando fica sozinho com a sua televisão, você mostra quem que você realmente é. Você vai em tudo quanto é porcaria e você aprecia aquilo. Você pega o pessoal do CQC falando besteira e você dá risada com eles, e eles estão só escarnecendo, eles estão só zombando da fé, zombando da pureza, zombando de tudo, de todos os valores que a Bíblia coloca como valores da família, e você acha bonito, porque sua identidade não é celestial, você não é discípulo do mestre. Se Jesus estivesse com você naquela sala, eu duvido que você ficaria com aquela televisão ligada no CQC, no Pânico, em outros programas ridículos como esses. Eu comecei a assistir o CQC, já que eu entrei nesse assunto, deixa eu falar, eu não sou tapado. Eu comecei a assistir o CQC, no começo era um programa até que aceitável, dava para, tirando algumas coisinhas, era tão bom as críticas que eles faziam de forma jovem, de forma inovada, mas a coisa foi deteriorando rapidamente, e hoje eu tento às vezes assistir, não dá para ficar um minuto, porque é piada suja, atrás de piada suja, e malícia, coisa de moleque de 14 anos, de 13 anos, no meu tempo de escola, aquelas piadinhas sempre envolvendo sacanagem, desculpa a palavra. Isso não é coisa de cristão, de discípulo de Cristo, não condiz, não tem nada a ver, porque é por causa de coisas assim que Jesus Cristo foi pregado na cruz. Como é que eu posso me deliciar na sala da minha casa, jantando com um prato na mão, achando aquilo bonito e engraçado? Tem alguma coisa de errado com a minha fé, com a minha convicção, com o meu posicionamento. A Bíblia fala: se alguém quer sujar-se, se alguém está sujo, suje-se mais ainda. Você gosta de pecado? Vai fundo no pecado, porque o teu tempo está acabando. Mais 30 anos você já era. Curte o pecado, se o teu negócio é pecado, curte o pecado, vai fundo, meu filho. Mas não fica nessa, vou na igreja domingo e na segunda-feira eu estou na cultura pop, estou no mundo, estou nas músicas do mundo, nas programações do mundo, no papo do mundo. Isso não funciona.
Vamos então fazer uma avaliação hoje à noite. Esse criminoso, conforme ele pegou a sua cruz junto com o outro criminoso e Jesus, esse criminoso, o Espírito Santo foi tocando o seu coração e foi convertendo ele. A gente sabe que esse homem se converteu de verdade, porque Jesus, no fim da conversa, fala: você está salvo, você vai estar no céu comigo hoje, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, meu caro. Então, se tem alguém que a Bíblia revela que foi salvo de verdade, é esse criminoso aqui. Vamos observar, eu falei o quê? Que quando o Espírito Santo, o vento de Deus, sopra sobre a vida de alguém, ele transforma essa pessoa. Vamos ver sinais de transformação na vida desse homem nas últimas horas da sua vida. Ele se converteu, ele teve poucas horas de vida, quando ele se converteu, ele estava morrendo. Mas mesmo assim, você vê sinais, frutos de arrependimento, marcas de discipulado, de conversão genuína na vida dele. E eu quero que você compare com a sua vida. Será que eu tenho essas marcas na minha vida? Primeira marca da ação do Espírito Santo na vida desse malfeitor é esta: ele revela inconformação com o pecado. De repente, esse homem, contraventor, malfeitor, bandido, ele mostra-se inconformado com o pecado ao seu redor. Olha o que diz versículo 39 e 40. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o. Como é que pode um ladrão que havia a vida toda se acostumado com roubo, mentira, violência, egoísmo, conversas profanas, desprezo a Deus, valores religiosos e fé, como é que pode esse homem de repente repreender o outro porque o outro está zombando de Jesus Cristo? O que aconteceu com esse homem? Por que de repente ele está incomodado com a piada, com o escárnio daquela pessoa contra Jesus Cristo? O que aconteceu com ele? Fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sopra e opera salvação na vida da pessoa, a primeira coisa que vem, você passa a ficar incomodado com os seus próprios pecados e incomodado com o pecado dos outros ao seu redor. Você não se sente mais à vontade no ambiente de pecado, você se sente mal, você se sente como uma pomba no chiqueiro. E é por isso que esse homem, de repente, ele se sente incomodado e fala: meu, para com essa brincadeira contra Jesus, para de falar desse jeito, cara, está errado o que você está fazendo, isso está me incomodando aqui. Quando o Espírito Santo nos reconcilia com Deus, a gente passa a ter comunhão com Deus, e a gente passa a ver como que o pecado é um negócio ridículo, ruim, abominável, um negócio nojento, que cheira mal, e a gente não se sente mais bem, em volta de papo pecaminoso, de ambiente pecaminoso, de amigo que está cometendo pecado perto da gente, já a gente não tem como mais conviver com aquilo, fica difícil. O Espírito Santo nos ensina a ver o pecado como Deus vê o pecado. Esse é o seu problema, esse é o meu problema. Nós aprendemos a ver o pecado como a sociedade vê o pecado. Por isso, eu fiz uma lista de todas as letras do alfabeto, como que o homem vê o pecado e como que você deveria ver o pecado, do jeito que Deus vê o pecado. Vamos lá rapidamente. Como que o homem vê o pecado e como Deus vê o pecado? O alfabeto. Letra A: o homem vê o pecado como acidente, Deus vê o pecado como abominação. O homem vê o pecado como bobeira pequena, Deus vê o pecado como uma burrada enorme. O homem vê o pecado como uma coisa charmosa, Deus vê o pecado como um câncer espiritual. O homem vê o pecado como um desafio, Deus vê o pecado como desonra. O homem vê o pecado como algo elegante, Deus vê o pecado como algo escravizador. O homem vê o pecado como fascinação, Deus vê o pecado como fatalidade. O homem vê o pecado como algo glamouroso, Deus vê o pecado como algo grotesco. O homem vê o pecado como coisa harmoniosa, Deus vê o pecado como coisa horrível. O homem vê o pecado como um ato inocente, Deus vê o pecado como um ato imoral. O homem vê o pecado como um jogo, Deus vê o pecado como julgamento. O homem vê o pecado como know-how, Deus vê o pecado como knockout. O homem vê o pecado como algo lucrativo, Deus vê o pecado como loucura. O homem vê o pecado como maneiro, esse pecado é uma delícia. O Deus vê o pecado como maldito.
O homem vê o pecado como normal, Deus vê o pecado como algo necrótico. O homem vê o pecado como oportunidade de curtir a vida. Deus vê o pecado como oposição contra a sua lei, sua pessoa, seu caráter. O homem vê o pecado como prazer, Deus vê o pecado como perversão. O homem vê o pecado como química misteriosa, Deus vê o pecado como quisto assustador. O homem vê o pecado como reação natural, Deus vê o pecado como rebeldia aberta, roubada da pior espécie. O homem vê o pecado como sedução interessante, Deus vê o pecado como sarna indesejável. O homem vê o pecado como trinca pequena, Deus vê o pecado como trinca estrutural da sua casa, da sua família, da sua vida. O homem vê o pecado como uva adocicada, Deus vê o pecado como urtiga venenosa. O homem vê o pecado como vantagem, Deus vê o pecado como violência. O homem vê o pecado como xarope adocicado, Deus vê o pecado como xarope venenoso. O homem vê o pecado como zoeira inofensível, Deus vê o pecado como zombaria contra o Rei dos Reis, contra o Criador dos céus e da terra. De A a Z, eu e você precisamos aprender a ver o pecado como Deus vê o pecado. Quando, ouvinte, você sabe que o Espírito Santo chegou no seu pedaço, na sua vida, quando você começa a ter nojo do pecado na sua vida, na vida dos outros, quando você começa a ver o pecado como coisa que não é normal, não é legal, tanto na criança, quanto no adulto, quanto no jovem. Espera aí, não é legal, não é legal. Na criança é safadeza, na adolescente é fornicação, no adulto é adultério, homossexualismo e coisas pervertidas. Não, o pecado começa devagarzinho, mas cresce rapidamente, como uma bola de neve, não tem fim. A pergunta que eu faço para você é: você se sente mal diante da idolatria que reina no nosso Brasil? Idolatria de jogadores de futebol, idolatria de times de futebol, idolatria de cantores, idolatria de atores, idolatria de políticos. Você se sente mal? Você se sente mal com a corrupção ao nosso redor? Você se sente mal com a imoralidade na televisão, na música, no rádio, nas revistas? Você se sente mal com essa guerra contra a família que a sociedade está travando, promovendo, exaltando a promiscuidade, a homossexualismo, as drogas, a violência? Você se sente mal diante dos shows e programas imorais? Já mencionei 2 aqui. Você se sente mal diante das mentiras dos políticos e religiosos gananciosos, estão construindo verdadeiros impérios para si mesmos, com as suas promessas falsas, distorcendo a palavra de Deus, pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você vê o evangelho que é pregado na televisão por alguns dos pastores, graças a Deus tem alguns que são bons, pregam o evangelho verdadeiro, mas alguns deles, você nota, eles nunca falam contra o pecado. Alguns dos pregadores de televisão nunca falam sobre o caminho estreito, o negar-se a si mesmo. Só falam de Deus está querendo te abençoar. Deus é o Papai Noel. O que você está precisando, filhinho? Fala aí, ele vai tirar do saco vermelho dele, ele vai tirar lá para você o presente que você quer. O que você quer? Namorado? O que você quer? Tá aí, vem para Deus, faz uma oração braba aqui, dá um dízimo e Deus vai te abençoar. Essa negociata, esse paganismo. Quando o Espírito Santo, ele chega em nossas vidas, primeira coisa, em conformação com o pecado. Você fala, puxa, preciso resolver esse problema, não está legal. E na vida dos outros você fala, você quer ajudá-los a parar também com o pecado. Na empresa, no ambiente de trabalho, na escola, você não quer fazer nada para promover mais o pecado. Segunda influência na vida desse homem, esse homem viveu tão pouco, mas a ação do Espírito Santo dele foi tão verdadeira, que ele revela outro fruto, mesmo tendo pouco tempo de vida. Ele revela que o Espírito Santo o ajudou a reconhecer a divindade de Cristo. O Espírito Santo o ajudou a reconhecer a divindade de Cristo. Versículo 40 fala: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, o ladrão que foi salvo, tocado pelo Espírito Santo, está repreendendo o outro ladrão. O que ele fala? Ele fala: tu, amigo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Ele fala para o seu amigo: meu amigo, você não está vendo, essa pessoa que está entre nós, ele não é uma mera figura histórica importante, ele não é um mero líder impactante, exemplar, ele não é um espírito aperfeiçoado, iluminado, ele é Deus, o Criador dos céus e da terra. Esse Jesus, ele é o Deus vivo.
Ele opera milagres, ele fala com poder, ele foi profetizado no Antigo Testamento, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Espírito Santo, ele toca o coração do pecador, para haver salvação, a pessoa precisa sentir o peso do seu pecado, o problema do pecado ao redor, mas a pessoa precisa olhar para Jesus e ver em Jesus mais do que um ser humano. É o Espírito Santo que ajuda a gente a ver Jesus como o próprio Deus encarnado, o milagre da encarnação. Ele é homem, sim, para se identificar comigo e levar, assumir minhas culpas e pecados na cruz e morrer no meu lugar, mas ele ao mesmo tempo é Deus. Ele não poderia deixar de ser Deus. O livro de João, nós estudamos hoje pela manhã na nossa reunião matutina. O livro de João fala: Deus se fez carne e habitou entre nós. E João fala: nós, eu e os outros apóstolos, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em outro texto, João fala: eu não estou falando para vocês de uma visão, o que eu estou relatando para vocês acerca da pessoa de Cristo, eu vi com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos, eu apalpei com as minhas mãos, eu sou uma testemunha ocular de todos os milagres e coisas maravilhosas que Jesus falou e fez. E o Espírito Santo é que abre nossos olhos para que a gente consiga entender o milagre da encarnação. É o Espírito Santo que vai mostrando para nós que Jesus, ele foi tentado como homem, mas ele venceu como Deus. Ele foi batizado como homem, mas ele remiu os pecados como Deus. Ele teve fome como homem, mas ele alimentou a milhares de pessoas miraculosamente como Deus. Ele experimentou o cansaço e a exaustão, mas foi e continua sendo o descanso daqueles que estão cansados e oprimidos. Ele teve um sono pesado, mas ele caminhou levemente sobre o mar da Galileia. Ele pagou o imposto do templo, mas ele era dono do templo. A ele pertencem o templo, a terra e tudo que nela existe. Ele ora como homem, mas também ouve orações como Deus. Ele chorou, mas faz as lágrimas secarem. Ele perguntou aonde colocar o corpo de Lázaro, porque ele era homem, mas ele o ressuscitou, porque ele era Deus. Ele foi vendido muito barato, mas para resgatar os filhos dos homens, ele pagou preço altíssimo. Ele deu a sua própria vida. Ele verteu seu sangue inocente, puro, precioso, perfeito e poderoso. Como ovelha, ele foi levado ao matadouro, mas na verdade, ele é o supremo pastor que um dia se manifestará e nos concederá uma coroa de glória. Ele foi traspassado e moído por nossas iniquidades, mas a verdade é que ele é o médico dos médicos que cura toda a enfermidade. Ele foi levantado e pregado numa cruz de madeira, mas é ele quem vai dar para nós o direito de comer da árvore da vida lá na glória. Ele morre, mas dá a vida, e por sua morte ele destrói a morte. Por isso, nós cristãos não precisamos mais temer perigos, doenças, idade avançada, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto contra a morte, quanto contra a lei. Merece um aleluia maior. Deixa eu repetir, capricha no seu aleluia, louvando a Deus com a tua voz, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando o Espírito Santo chega na vida de um pecador, pode ser o pior pecador de Tupã, mas quando o Espírito Santo toca o seu coração, ele começa a ficar preocupado com uma coisa chamada pecado, que antes nunca o incomodou antes. Daí ele começa a reconhecer a divindade de Cristo. Ele começa a ver que Jesus, ele é divino. Ele não é um homem normal, não é um líder igual a maioria, ele é diferente. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E eu pergunto para você, essa é a sua experiência? Você tem uma visão da divindade de Cristo? Você o adora? Ou você é como aquele nordestino que ia se batizar e na hora da profissão de fé, o pastor fazendo perguntas para ver se ele realmente estava em condições de se batizar, igrejinha pequena, e o pastor falou: você gosta de Jesus? Ele: gosto. E o pastor falou: e farinha? Ele falou: vixe. Tem muita gente aqui em Tupã, talvez, fala assim: e aí, Jesus? Ah, Jesus, legal, cara. E o futebolzinho? Corinthians e Santos amanhã. Ai, rapaz, que delícia! Que negócio é esse? Você vibra mais
Você vibra mais com um jogo comprado, negociado, já de antemão pelos cartolas lá, um negócio que não dá para confiar. Você vibra mais com um negócio de homens do que com Jesus, o Criador do universo. Tem uma coisa de errada com você, meu irmão. O que mais? O Espírito Santo confere aos seus humildade. Essa aqui é forte. Humildade para confessar os pecados. Você sabe que o Espírito Santo chegou na sua vida, no seu lar, na sua casa, quando você recebe dele humildade para confessar o seu estado pecaminoso diante da igreja, da sociedade, diante de Deus. Algumas pessoas que não sabem, acham que nós cristãos, membros dessa igreja aqui, somos pessoas com o nariz empinado, que nós nos achamos melhores do que os outros. Não é nada disso, meu irmão. Para se tornar membro desta igreja de Cristo, primeira coisa, você precisa entender o Evangelho, e você precisa admitir publicamente: eu sou um pecador, eu sou um transgressor da lei de Deus, eu não sou bonzinho, perfeito não, Deus conhece meu coração, e eu quero me batizar porque eu concordo com a palavra de Deus que fala: não há nenhum sequer que busque a Deus como deveria buscar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e naquele todos inclui o meu nome. Para se tornar membro dessa igreja, você precisa baixar a bola e falar: eu sou um pobre, miserável pecador, com lágrimas, com tristeza, com contrição, e falar: Jesus Cristo, por causa da graça dele, eu quero me batizar, eu quero me unir à família dele. Não mereço, mas ele, pelos méritos seus conquistados na cruz do Calvário, ele me dá essa oportunidade, e eu abraço pela fé. Humildade para confessar o seu pecado. Olha esse homem na cruz, pendurado. Quando ele vai pedir para o outro parar de zombar de Jesus Cristo, no versículo 41, olha o que ele fala. Ele fala assim: nós, amigãos, para de falar mal de Jesus, para de zombar de Jesus. Ele é Deus, nós somos pecadores. Daí ele fala: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo, cai por terra o orgulho, a prepotência. Você vê a história de Davi, e você vê quando Davi peca, ele fala: nasci no pecado, em pecado me concebeu minha mãe. Ó Deus, lava-me completamente dos meus pecados e purifica-me da minha iniquidade. Você olha para Isaías, você vê Isaías falando: ai de mim, porque eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito entre um povo de impuros lábios. Isso quando ele tem uma visão de Deus no templo, é assim que Isaías fala. Você vê Pedro falando para Jesus, num determinado momento da jornada dele com Jesus, ele fala: Jesus, afasta-te de mim, Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Paulo falou o quê? Eu sou o principal dos pecadores. E o ladrão na cruz falou: eu estou aqui recebendo esse castigo, essa tortura, porque os meus atos merecem, eu mereço ir para o inferno. Quando o Espírito Santo chega na vida da pessoa, cai por terra a prepotência, o orgulho, a vaidade, o senso de autojustiça. Não, porque eu sou pastor da igreja, eu dou meu dízimo, eu vou nos cultos, e eu não falo palavrão, e eu não faço isso, não falo aquilo, e eu papapá, e eu sou mais santo que todo mundo. Cai por terra isso. Cai por terra. Você se junta à voz dos milhões e milhões de anjos de Apocalipse, como eu mencionei hoje pela manhã, e você fala: não, toda a honra e toda a glória não sejam dadas aos homens, toda a honra, toda a glória, elogio e aplauso seja dado a Deus, a Cristo Jesus, seu Filho. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, para todos sempre, amém. Amém. E aí, na sua experiência, você já confessou publicamente você ser um pecador, e Jesus Cristo teu único e suficiente Salvador? Você já fez essa confissão? Ou você está achando que você consegue enganar a Deus, o juiz dos juízes, aquele que examina não só as ações, mas as atitudes e os propósitos do seu coração? Você espera chegar no dia do juízo final lá e enganar Deus,
enganar a Deus que você é melhor do que o ladrão, do que Davi, do que Paulo, do que Isaías, do que Pedro. Deus, eu mereço entrar aqui porque eu andei na linha, hein? Olha, aquele jovem rico, no Evangelho de Lucas, ele falou: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, não, ele falou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus falou para ele: e aí? Você se acha pecador? Não me acho pecador não. Eu tenho cumprido todos os mandamentos. Eu sou fariseu dos fariseus. E Jesus falou: você cumpriu todos os mandamentos? Você está então viajando na maionese. Deixa eu mostrar para você que você não é nada, que você merece o inferno. Deixa eu mostrar para você que você é um idólatra. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Daí você vai ter a vida eterna. Vai, faz isso. Você consegue? E aquele jovem baixou a cabeça e saiu triste da presença de Deus, de Cristo, porque ali Jesus provou para ele que ele era um idólatra. Ele não possuía seus bens, mas ele era possuído pelos seus bens. E no céu não vai entrar idólatras. A maior idolatria dos nossos dias não é com Santo Antônio, São Agostinho, a maior idolatria dos nossos dias é dinheiro, casa, carro, propriedade, vontade de ficar rico. Quantos pobres são materialistas na veia? Talvez nunca vão conseguir nada nessa vida, mas vão morrer tentando ser igual o rico da esquina, o rico do condomínio fechado. Materialista não é só o rico, não. Materialista é o pobre que quer ser rico a todo custo, e até conta umas mentirinhas se for necessário para chegar lá. Até faz uns conchavos com uns caras questionáveis da nossa sociedade para chegar lá. Esse é materialista, idólatra. Percepção da divindade de Cristo. Em quarto lugar, percepção da santidade de Cristo. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele ajuda a gente a perceber a santidade de Cristo. Esse homem fala: mas este nenhum mal fez, nenhum. Jesus não cometeu pecado algum, ele é divino, ele é santo. Ele não só é divino, ele é santo, ele é puro. O Espírito Santo abre nossos olhos para vermos a pureza, a santidade de Cristo. Jesus nunca conheceu pecado, ele viveu uma vida perfeita, exemplar. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão lá no paraíso, no bem bom, pisou na bola. Ele não precisava pisar na bola, ele podia comer de toda a árvore. Havia milhares e milhares de árvores lá, mas ele caiu na roubada de que Deus estava mentindo, Deus estava escondendo alguma coisa, Deus não era confiável, e ele queria ser igual a Deus. Então ele foi pegar justo aquela árvore lá. Jesus no deserto, não no paraíso, não no meio de uma floresta linda com árvores frutíferas, no deserto, ele foi tentado e ele venceu. Ele venceu o inimigo que vinha a ele, distorcendo a Bíblia, a palavra de Deus, com tentações horríveis e difíceis, mas Jesus as venceu pelo poder da palavra. E a Bíblia fala que que nunca cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Só existe, meu irmão, só existe uma pessoa na história de toda a humanidade que pode dizer o que Jesus disse. Jesus falou uma frase marcante, ele falou: quem entre vocês pode me convencer de um só pecado? O mesmo Jesus que falou para aqueles líderes que queriam apedrejar a mulher flagrada em adultério: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele falou: quem que pode me convencer, provar que eu cometi um pecado? Só Jesus pode falar desse jeito. O Espírito Santo já levou você a entender que Jesus não só é Deus, ele não só é divino, mas ele é santo, ele é desejável, ele é admirável. Davi falou para os seus levitas no dia que ele falou: olha, eu quero que vocês preparem louvores maravilhosos para o templo que eu construí, no templo que eu vou construir. Ele falou para o Asaf, ele falou para eles: olha, entre as várias coisas que eu peço de vocês, eu quero que vocês tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não se endeusem a vocês mesmos, não se tornem artistas evangélicos e artistas de Deus, não. Atributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, na beleza da sua pureza, da sua justiça, lealdade e verdade.
O que mais? Em último lugar, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, uma outra coisa que ele faz é o seguinte: ele confere a nós uma fé que a gente nunca teve e nem consegue ter por nós mesmos. Uma fé, uma confiança na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele confere para a gente uma visão que leva a gente a ver que Cristo, ele é gracioso, ele pode me salvar, vale a pena ir atrás dele e pedir por sua salvação, mesmo não merecendo. No versículo 42, chegamos no final do nosso sermão, versículo 42, e acrescentou: Jesus, ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Para pensar um pouco comigo. Esse ladrão, esse contraventor, ele foi criado entre judeus. A vida toda ele aprendeu na sinagoga, em casa, sobre os 10 mandamentos e o seu dever de cumprir os 10 mandamentos. Agora aqui ele foi preso, ele foi condenado, ele está morrendo. Jesus está ao seu lado. Ele vê que Jesus é divino, ele vê que Jesus é santo, puro. Ele está inconformado com o pecado na sua vida, o pecado ao seu redor. E agora, ele olha para os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos o condenam. Ele sabe que ele quebrou todos os 10 mandamentos durante toda a sua vida. E ele naquela hora, ali perto de Jesus, ele está se sentindo como? Como que você acha que ele se sentiu ali perto do Mestre? Tenho certeza que ele se sentiu sujo, imundo, falido espiritualmente. E ele pensou: eu vou pedir pela salvação de Cristo. Mas o diabo chegou no ouvido dele, como sempre chega, e falou: que isso, cara? Que isso? O jogo já acabou. O seu caso é um caso impossível. Você foi ladrão a vida toda, foi condenado, está morrendo. O seu caso é impossível. Sua vida já era, só lhe resta o inferno. Você desperdiçou toda a sua vida no pecado. Deus nunca lhe perdoará. Aceita a sua derrota, seu fracasso. Desista, cara. Mas eu tenho certeza que naquela mesma hora o Espírito Santo não abandonou esse rapaz. E o Espírito Santo foi falando mais alto no seu coração, trazendo à sua mente aquelas coisas que esse rapaz tinha ouvido de Jesus. Como é que esse rapaz ouviu as pregações de Jesus? Bem, Jesus era muito popular. Jesus não estava dentro dos templos. Jesus pregava nas ruas, nas praças, beira mar da Galileia. E esse homem fazia o quê? Eu assumo que a minha criatividade me permite fazer isso. Que esse homem, como batedor de carteira, assaltante, ele aproveitava quando vinha aquela muvuca, aquele povaréu, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas em volta de Jesus. Ele roubava um aqui, roubava outro lá, Jesus pregando, ele ouvindo com o ouvido e passando a mão na carteira desse, indo na casa da pessoa que estava ali, roubando lá, mas depois voltava, sentava numa árvore e ouvia o resto dos ensinamentos de Jesus. Já estava com o bolso cheio e ele vai ouvindo. Então ele ouviu muita coisa de Jesus, e eu acredito que o Espírito Santo, na minha interpretação aqui, conforme o diabo falava para ele assim: o jogo acabou, amigão, seu caso é impossível, não pede por salvação para Jesus, não. O Espírito Santo fala: lembra do que Jesus falou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Filho, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o diabo falava: não, a sua vida já era, cara, a sua vida já era, esquece Jesus. Daí vinha o Espírito Santo e falava: lembre-se do que o Mestre falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E o diabo falava: não, filho, só lhe resta o inferno. Se contenta, seu final já está decretado, o seu final é o inferno. Mas o Espírito Santo falava: não, filho, lembre-se das palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou seu Filho ao mundo para que julgasse e condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o diabo continuava falando: você desperdiçou toda a sua vida. Vamos ser sinceros, Deus nunca vai te perdoar. Você acha que na última hora você vai conseguir salvação? Você pensa que salvação é assim, de graça, pela graça? E o Espírito de Deus chegava: lembre-se das escrituras lá de Isaías que falam: o Espírito do Senhor está sobre Jesus, pelo que ungiu a Jesus para evangelizar aos pobres, enviou Jesus para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar a era da graça e do perdão do bom Deus. Creia em Jesus, peça por seu perdão. E o diabo falou: não, filho, aceita a sua derrota, filho. E o Espírito Santo falava:
Lembre-se, Jesus falou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E o diabo fala: filho, desiste, filho, você está enfraquecido, você está cansado, entrega a sua vida, morre, vai para o inferno. O Espírito Santo falou: não, lembre-se, Jesus falou: vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o homem então, fortalecido no Espírito Santo, ele olhou para Jesus, ele criou coragem, criou forças e falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu sei que você é Senhor, eu sei que você tem um reino, por favor, tem misericórdia de mim e lembra-se de mim, faz alguma coisa ao meu favor. Eu não quero apodrecer no inferno. E como não podia ser diferente, Jesus lhe respondeu: filho, eu te asseguro, em verdade te digo. Essa é uma forma judaica de falar. O que eu vou falar agora é para valer. Presta atenção, filho, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Como é que nasce um discípulo? Como é que nasce um discípulo? Nasce quando o Espírito Santo sopra com poder na sua vida. Ele é um pecador, mas o Espírito Santo vem e sopra com poder, dando a ele um novo coração. Um coração que se incomoda com o pecado, um coração que reconhece a divindade de Cristo, um coração que agora é humilde para confessar os seus pecados diante de Deus, diante dos homens, um coração que sabe apreciar a pureza e a santidade de Jesus Cristo, um coração que confia na graça salvadora de Jesus Cristo, e por isso vai a Ele, clamando por salvação, e recebendo a salvação dEle em troca. E aí, como é que você está nessa avaliação? Você já é um discípulo de Cristo? Nessa campanha, nós queremos dizer o seguinte: se você já é um discípulo de Cristo, quem te discipulou? Quem você está discipulando? Meu pai, ele me evangelizou, ele me ensinou um monte de coisas, e eu estou ensinando para vocês. Você tem que pegar o que eu estou ensinando para você e ensinar para alguém. Quem que você está evangelizando? Se você já é um discípulo de Cristo, nessa campanha nós vamos motivar você a estar orando e entendendo que você está aqui em Tupã. Deus te deu casa, emprego, família, não para você só ficar curtindo a vida aqui em Tupã, cidade tranquila, gostosa, limpa, povo bonito, educado. Não, você está aqui para fazer discípulos. Jesus falou: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todos os tipos de gente, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo falou: eu quero que você seja mais igual a mim, e que você ensine outros a ser mais igual a mim. Essa é a minha palavra para você que já é cristão. Durante esse mês nós vamos falar mais sobre isso. Vamos te ajudar, te motivar. Mas tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que está falando: eu não sou um discípulo de Cristo ainda. Eu nunca baixei minha bola. Eu nunca tive coragem de admitir meus pecados. Eu nunca vi em Jesus Cristo graça salvadora. Eu nunca me incomodei com o pecado na televisão. E eu assisto esses programas direto. Eu acho um barato esses programas. E hoje, pela palavra de Deus, eu estou vendo que eu estou longe de Deus. Eu estou no caminho largo que conduz à perdição. Não estou no caminho estreito que conduz à salvação, à vida eterna. Então, eu queria dizer para você: ore a Deus, clame por salvação. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Hoje o pastor está mostrando para mim que eu estou bem, talvez financeiramente, fisicamente, mas espiritualmente eu estou mal, estou sem Deus. Se acontecer alguma coisa comigo, eu morrer, eu sei que eu vou para o inferno. Clame a Deus. Lembre-se das palavras de Jesus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Busque a salvação, mas não se iluda que você no caminho largo pode ter a sua salvação, fazendo as coisas, vivendo a vida do jeito que você está vivendo, meio que achando ruim com Deus nisso, que Deus não dá isso para você. Tem gente que não é discípulo. Discípulo não reclama, discípulo não fica achando ruim e culpando Deus. Isso é coisa de gente que não é discípulo. Não se iluda com uma falsa salvação.
eu te avisei, no dia do juízo final, se você estiver entre aquele grupo de pessoas que vão receber de Jesus, não vos conheço, apartai-vos de mim, não venha dizer que o pastor Silas me iludiu. Hoje à noite eu deixei bem claro, eu preguei o verdadeiro evangelho para você de uma vez por todas. Que coisa horrível ser iludido. Eu tinha 9 anos de idade, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e meus irmãos mais velhos organizaram com os jovens da igreja uma excursão, alugaram um ônibus, eles iam encontrar com jovens de outra igreja em outro lugar. E eu, quando vi toda aquela festa, aquela comoção, os amigos vindo em casa, nossa casa era do lado da igreja, e eu comecei, eu quero ir, você vai também, fica tranquilo, você vai. E eu acreditei. Chato do Naor que está ali, chato do Sérgio que está em Campinas, chato do Gessé que está em Bragança, eu acreditei que eu ia no passeio, no grande passeio, 9 anos de idade, uma viagem de ônibus com os jovens da cidade, da igreja, era um grande evento, era uma viagem internacional para mim. Eu fiquei todo feliz, contente, eu vi eles fazendo a mala deles, preparando tudo, eu também preparei a minha. Mas quando eu acordei, as malas deles não estavam lá, eles não estavam lá, as camas todas vazias. Eu abri a janela, eu vi só o ônibus indo embora e os pais falando: tchau, bom passeio, cuidado com a piscina, com isso, com aquilo. Irmãos, veio uma tristeza dentro de mim, eu fui deixado para trás. Eu fui para a cama, eu coloquei o travesseiro e eu chorei, eu molhei o travesseiro, tanto de chorar de frustração, me senti enganado, iludido. Como é horrível você achar que você vai e você não vai. Você imagina, isso eu estou falando de um passeio, imagina o céu, você achar que você está indo e Deus fala: não, você não é. Mas Jesus, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Você que nunca confessou teu pecado, nunca se incomodou com o pecado, você só se incomoda com o pecado do outro contra você, o seu pecado contra Deus, contra os outros, você sempre dá uma desculpa. Apartai-vos de mim, você que nunca olhou para Jesus e admirou Ele na beleza da sua santidade, admirou mais o Coríntios dos santos do que o Jesus, o Filho de Deus vivo. Apartai-vos de mim, você que não sabe apreciar a graça de Deus e nunca clamou pela salvação, achando que você é melhor que os outros e que você já nasceu cristão, já nasceu salvo. Apartai-vos de mim. Quem sabe hoje o Espírito Santo está falando: hoje é o seu dia de entregar a sua vida a Cristo e tomar uma decisão radical, porque eu estou dando para você fé, eu estou tocando o seu coração. Hoje não é você na sua carne, hoje é eu trabalhando na sua vida. Eu usei essa mensagem, usei essa palavra, e eu estou se salvando hoje. Se Deus tocou o seu coração nesta noite, você quer entregar sua vida a Cristo, ou quer pelo menos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva, me transforma, me regenera, Senhor, tira o coração de pedra, o coração materialista, egoísta, egocêntrico, hedonista. Coloca, Senhor, no lugar desse coração um coração espiritual, um coração de carne, um coração humano, um coração igual ao teu, Senhor Jesus, um coração convertido, não apenas convencido. Ergue a sua mão e nós vamos orar. Querido Deus e Pai, olha para esses que estão clamando por tua salvação, Senhor. Olha para esses que ouviram a tua voz, Pai, e pelo poder do teu Santo Espírito foram tocados. Eles estão desejosos, Pai, de receber o sopro do teu Santo Espírito, Senhor, sobre as suas vidas, sobre a sua mente, sobre o seu coração, Senhor. Aquele sopro transformador, que traz transformação radical. Querido Deus, toca, transforma, continua a tua obra nessas vidas, Pai, mudando, Pai, as suas propostas, mudando, Senhor, as suas disposições, que eles possam, Senhor, crescer nesses itens que nós mencionamos aqui nesta noite, que eles possam se sentir, Senhor, mais e mais incomodados com o pecado na sua vida, com o pecado ao seu redor, que pelo teu Espírito, Senhor, eles possam reconhecer a divindade de Senhor Jesus Cristo, sua pureza, santidade, Senhor, e a sua graça salvadora, e que eles possam correr para os pés de Cristo e encontrar nele salvação, encontrar nele, Pai, também a vontade de se batizar, de se tornar membro dessa igreja, de te professar publicamente como único e suficiente Salvador, e que eles possam assim, Senhor, se unir conosco nesta família que te adora, que te segue, que te serve, família imperfeita, família de pecadores, mas pecadores, Pai,
quebrantados, pecadores arrependidos, pecadores que confessam seus pecados a Ti. Querido Deus, abençoa a nós dessa forma. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, e que as nossas vozes, nos vales, nas montanhas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, encha esses lugares com louvor a Ti, Senhor. E que esses, ó Deus, que hoje experimentaram dessa obra maravilhosa que é a salvação, e a todos que têm sido seus discípulos, seguidores, que o Teu amor, o amor de Deus Pai, esteja atuando em suas vidas, que a graça de Cristo esteja sobre eles, sobre nós e em nós, e que o Espírito Santo nos permita sempre termos momentos de intimidade com Deus, nos traga consolo nos dias difíceis, nos traz alegria para celebrarmos a vida, e nos aproxime ainda mais do Senhor, abrindo os nossos olhos, para que possamos ver a Sua glória, nos vales, nas montanhas, no café da manhã, no almoço, no trabalho, na vida, na alegria, na dor, na lágrima e no sorriso. Amém. Uma semana com a presença do Espírito, com o amor de Deus e com a graça de Cristo.